Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal hoje para falar finalmente do meu relato de parto. Então depois de 2 anos e 5 meses eu vim aqui para dar o meu relato. Eu já tinha falado em um vídeo anterior que esse relato ele saiu lá no Instagram assim que a Cecília nasceu, né? Eu fiz 2 posts, então tá bem completo assim do que aconteceu lá no Instagram. Mas um vídeo mesmo, só hoje que eu tô gravando. Então já adianto que esse vídeo pode ficar um pouco longo, mais do que o comum. Então talvez eu vou dividi-lo em 2 partes. Então provavelmente, muito provável, essa aqui vai ser a primeira parte, tá legal? Então peço pra você curtir e se inscrever no canal, porque isso ajuda demais. E aí você fica ligado quando sair a segunda parte desse vídeo, tá legal? Bom, vou dar um resuminho aí, né, da minha gravidez. Engravidei no final de 2020, né? Descobri bem recente, então eu descobri antes um pouco do meu atraso menstrual, eu já estava desconfiada. A gente não estava tentando, assim, mas a gente também não estava prevenindo, então sabia que poderia vir. E deu certo, né, veio, e assim, eu descobri bem no início. Então, a gravidez foi bem tranquila, não tive complicações, não tive nenhuma doença, assim, na gravidez, a Cília também estava bem saudável, fizemos todo o pré-natal certinho, todas as consultas, todos os exames, ultrassons, enfim, tudo certo. E aí, quando eu tava mais ou menos com 4 meses, se eu não me engano, 4 meses de gestação, eu comecei a estudar um pouco mais sobre parto, né, sobre esses esquemas todos aí que até então eram desconhecidos, né. Acho que toda mulher que tá gestante, ela só começa de fato a pesquisar sobre isso. Claro que não tô generalizando, existem as exceções, mas tô dizendo assim, uma grande maioria só se dá conta dessas realidades quando engravida, né? Sobre violência obstétrica, sobre via de parto, complicações, enfim, a gente só mesmo começa a pesquisar a fundo quando engravida. Então, esse era um universo totalmente desconhecido pra mim. E quando eu engravidei, os 3 primeiros meses foram meio, sabe, ainda tentando cair a ficha, mas eu acho que no 4º mês em diante eu já comecei a pesquisar, a estudar mais sobre isso. E aí eu conheci a doutora Januse, que assim, teve um papel fundamental na minha gestação, que através dos conteúdos que ela postava lá no Instagram e aqui no YouTube também, inclusive ela tem um canal, vou estar deixando o link na bio, na bio no box de informações. Eu comecei a entender um pouco mais as coisas, ver que não era bem assim, né, do jeito que falavam. Eu fui cada vez mais colocando na minha cabeça que eu queria ter um parto natural. E nessa de buscar esse parto, né, esse melhor parto possível, ela falava muito sobre isso, porque o melhor parto possível pra você às vezes vai ser diferente pra mim, né, e vice-versa. Então, esse melhor parto possível pra mim seria um parto natural. E na época, o pré-natal, todos os exames, tudo que eu fazia era pelo convênio, né, pelo plano do trabalho do meu marido. Ou seja, um plano privado, né, um convênio, e as chances de eu cair numa cesárea marcada eram grandes, né. A gente sabe que os médicos, por comodidade, eles costumam te empurrar para uma cesárea, porque parto normal não tem previsão, assim, não tem data certinha, não tem hora, não sabe quanto tempo vai demorar. E uma cesárea, você tem a hora certa pra começar, pra acabar, você consegue marcar quantas você quiser ali no dia. Então, por comodidade médica, muitas mulheres são empurradas a uma cesárea, né? E aí eu pensei, cara, eu tenho que sair desse plano, porque... Não sair do plano, mas eu vou ter que dar um jeito de passar o meu pré-natal, fazer no SUS, nem que eu faça simultaneamente, né? Continuo no meu pré-natal normal, mas seja acompanhada pelo SUS pra poder conseguir o meu parto eu ter no SUS, pelo SUS, né? E aí pesquisei opções de maternidade, né? Porque pelo SUS você... Acredite ou não, existem ainda muitos profissionais bons e hospitais, né, maternidades de referências, enfim. E eu descobri que existia uma casa de parto lá no Rio, que era onde eu morava na época, né, morei por muitos anos no Rio. E então, no Rio de Janeiro existia uma casa de parto chamada Casa de Parto David Capistrano. E aquilo explodiu minha mente, assim, eu não sabia que existia isso, ainda mais de forma gratuita, né? E era assim, era um sonho a casa de parto
eles acolhiam mulheres ali do Rio de Janeiro e regiões redondezas ali. A casa de parto é a única que tem ali no estado. E, assim, pública, tá, gente? E é toda uma equipe de enfermeiras obstétricas e é muito legal. Não tem médico, tá? Não tem médico, mas são todas, assim, muito capacitadas, enfermeiras, técnicas de enfermagem. Tem toda uma equipe pra auxiliar ali no processo do trabalho de parto da mulher, porque quem faz o parto mesmo em si é a mulher e o bebê, né? Então, a proposta da casa era essa. Era um parto humanizado e acessível, né? De forma gratuita para qualquer mulher ali. E onde a mulher era a protagonista, né? Então, todo o trabalho deles é muito assim, vale a pena você que tá gestante daí. Se você não ouviu falar, porque eu nunca tinha escutado falar, né? Vou deixar também aqui no box as informações. Eles têm o Instagram deles, eles são bem ativos por lá. Eles sempre postam vídeos, fotos dos partos que estão rolando, as novidades, as oficinas que eles fazem. Então, lá na casinha, que era assim que a gente chamava, né? Eles não só assistia o parto, mas sim, eles te davam todo um acompanhamento. Então, era pré-natal mesmo, sabe? Você ia lá, você preenchia sua ficha e você começava a ser acompanhada, assistida pelas enfermeiras. E era assim, era um carinho o pré-natal. Infelizmente foi numa época de pandemia, então tava restringindo o número de pessoas. Então assim, os maridos não estavam podendo entrar na consulta. Mas a casinha, ela sempre estimulou muito essa participação do pai, né? Desde as consultas ali do pré-natal. Tinham oficinas, né, para os maridos, para os pais participarem. Como eu falei, foi numa época de pandemia, mas tinha oficinas online ali. Então era bem legal. E depois eu soube que voltou os presenciais, e hoje em dia, né, no caso. Então era tudo muito diferenciado, era tudo muito novo, era tudo um sonho pra mim. E eu cada vez mais tendo essa certeza que eu queria o parto natural, que eu queria um parto humanizado, e que eu ia finalmente conseguir, né? Porque a gente sabe que isso tudo é muito lindo na teoria, mas na prática a gente não consegue. E pelo SUS, assim, né, é muito difícil conseguir um lugar onde você não sofra violência, onde seu bebê não sofra violência, enfim, onde as leis sejam respeitadas. Então é tudo muito difícil para quem não tem dinheiro, para quem não tem acesso a essas coisas, né, a uma equipe que a pessoa escolhe. Então eu pensei, nossa, eu tô realizada, isso aqui é o paraíso, eu vou conseguir e vai dar tudo certo, né? Então cada vez mais idealizando esse parto, esse momento que eu ia ter, eu, meu marido, né, no nascimento da nossa filha, a primeira filha. E lá, como eu falei, era uma casa de parto, não tinham médicos, então a equipe ela só estava preparada mesmo para o parto natural. Qualquer intercorrência que acontecesse, eles tinham também uma equipe para mandar para o hospital mais próximo, ali de ambulância, né? Então, caso precisasse uma cesárea, tivesse qualquer complicação, ficava, se eu não me engano, a 10 minutos ou menos do hospital ali da região. E, assim, eram duas realidades completamente opostas, porque enquanto a casinha era esse paraíso acolhedor, haviam muitos relatos ruins desse hospital, dali de perto. Então, o terror de toda gestante que era assistida pela casa de parto era ir para essa maternidade. Então, criou, assim, já um estereótipo na minha cabeça desse lugar, e eu ficava muito apavorada só de pensar que algo poderia dar errado. E gravidez indo tudo bem, quando chegou ali por volta das 30 semanas, 34, 32 semanas, Cecília senta, né? Cecília ficou, esqueci o nome? Pélvica. Cecília ficou pélvica, né? A cefálica é quando o bebê tá encaixado ali, tá com a cabeça para baixo, né? Que é a posição ideal ali pro parto natural. E a Cecília ficou cefálica. E não, cefálica ficou pélvica. E não que não existam partos naturais pélvicos, existem, são exceções, assim. E a maioria dos médicos, das maternidades, não fazem esse tipo de parto. Preferem optar por uma cesárea por ser menos arriscado, né? Então, Cecília ficou pélvica. E eu me desesperei, né? Que eu falei assim, pronto, a menina ficou
pélvica agora. Ah, eu esqueci de um detalhe importante. A gente contratou uma doula, né, por um projeto chamado Doula Solidária. Eu também vou pesquisar as informações e eu vou estar deixando tudo aqui no box, tá? Pra você que tá distante se interessar. O projeto da Doula Solidária é bem legal também. Eu acho que eles estão presentes em vários estados do Brasil, que são diversas doulas de diversos estados que se inscrevem para participar desse programa, desse projeto, e elas oferecem seus serviços, né, de doulagem ali, por um preço acessível ou até mesmo com uma isenção total aí de custo para mulheres carentes, mulheres de baixa renda, de pessoas que realmente não têm condições aí de estar pagando, né, mulheres que fazem seu pré-natal pelo SUS. Então, é um projeto bem legal e eu conheci esse projeto, nem sei como, acho que foi Deus mesmo, e eu conheci esse projeto lá no Instagram, entrei em contato, fiz o meu cadastro e logo uma doula me procurou, a nossa doula querida, que foi a Isabelle, e a Isabelle ela entrou em contato comigo e daí a gente já me contou como funcionava o projeto. Então, a gente pagou um valor pra ela e aí fechamos o contrato com ela, né? Então, a gente teve aulas perinatais com ela, eu e meu marido tivemos, né, alguns encontros com ela, virtuais ali. E se eu precisasse de alguma coisa durante ali o período da gestação, ela também ia até a minha casa. E, claro, no dia aí do nascimento, no dia de ir pra maternidade, pra casinha de parto, ela estaria lá conosco. E a Cecília sentou, procurei a Isabelle, obviamente, falei pra ela do meu desespero, falei, e ela me tranquilizou super e disse que tinham alguns exercícios que a gente poderia estar fazendo, que ainda daria tempo dela virar, né, e eu poderia fazer esses exercícios, se não desse certo a gente partiria para uma outra, uma outra técnica, e por fim, se assim, na pior das hipóteses, se ela não virasse até determinada semana ali, teria ainda a opção da manobra, né? Não sei se vocês já ouviram falar da VCE, acho que é VCE. Eu não tô lembrada, vou botar aqui na tela o nome, que é uma manobra que literalmente o médico, ele desvira o bebê ali por fora mesmo da sua barriga, né? Claro, tem que ter equipamento de ultrassom, tem que ser muito ali preparado, né? E tem que ser por um profissional capacitado para fazer isso. E através dessa manobra o bebê vira ou não, né? Porque tem casos de insucesso também. E aí também tem os riscos, né? Se não conseguir ou se conseguir ali e no trajeto estourar por algum motivo a bolsa, aí precisa partir para uma cesárea de emergência, né? Então por isso que tem que ser muito bem decidido, você tem que estar em mente que pode correr riscos, então mesmo estando com um profissional capacitado, você tem que botar isso na balança, né? Então, enfim, fiz os exercícios, né? A gente fez, se eu não me engano, ela sentou com 34 semanas, então o espaço ali já estava relativamente ficando pequeno, né? Pra bebê ficar virando e desvirando. Então, comecei a fazer muitos exercícios que são chamados, se eu não me engano, Spin Baby, né? O meu marido me ajudava, era muito engraçado, tem uns vídeos dessa época. E a gente eu tinha que ficar em umas posições invertidas, assim, sabe? E pra estimular, pra abrir espaço, pra ela virar, enfim, era muito... Foi um tempo bem legal, assim, muito engraçado também. Rir pra não chorar, né? E fizemos esses exercícios e nada. 36 semanas eu fiz um outro ultrassom pra ver se essa menina tinha virado e não tinha virado. E nisso, médicos, até então todos os médicos que eu tinha feito ultrassom tinham sido muito bons assim comigo. Mas eu peguei uma médica que eu fiquei com ranço daquela mulher, que eu fui fazer ultrassom e ela, se não me engano, eu já tava com 37, 38 semanas e ela... Essa barriga tá muito grande, tem pouco líquido, não sei o que, o bebê não vai virar mais, não sei o que, tem que tomar cuidado com essas pessoas que ficam falando pra fazer parto normal acima de tudo, não sei o que, tipo, ai, tipo, mulher, fica quieta, você não é a minha médica, você não é, sabe, você tá fazendo meu ultrassom ali. Enfim, a gente tem que aguentar essas coisas, né, além dos palpites externos, assim, familiares, enfim, a gente tem que ainda ouvir algumas abobrinhas de alguns médicos, né. E aí, eu tava ficando muito tensa, confesso já, né, com essa questão de será que eu não vou conseguir o parto que eu tanto quero, né. Então isso tava me deixando um pouco tensa.
E 7 semanas, 38, nada, né? Aí eu parti pra manobra, né? Não, minto, antes da manobra, a Isabelle foi lá em casa. Ela fez uma técnica com... Eu não vou saber o nome, eu esqueci. É moxa que fala? Que era tipo um incenso, lá sei. Um negocinho assim que queimava e ela botava em alguns pontos específicos. Pontos mais ou menos de acupuntura, sabe? E aí na sola dos pés, assim, pra estimular, parece que pra leves contrações, não sei, pra o bebê virar ali, enfim. Eu fazia os exercícios e o bebê virar, enfim, mas não resolveu também. Ela falou, calma, né? Tem casos que o bebê pode virar até mesmo na hora do parto. Mas e aí, quem vai arriscar, né? Na minha condição, eu não poderia arriscar, porque a casa de parto, eles não poderiam continuar me acompanhando, assim, na questão de já iriam me encaminhar pra maternidade. Então, parti pra manobra, né? Eu consegui tudo público, tá? Eu consegui uma médica que ela tinha uma clínica e ela particular e ela fazia esse trabalho, ela era conhecida da Isabelle, assim. A Isabelle me passou o contato e a secretária dela foi um anjo e me agendou para o hospital público que ela atendia. Ela falou que eu poderia ir lá, que ela iria me atender. Então marcou a data, eu fui, ela me atendeu. Então o serviço foi todo gratuito, né? E graças a Deus a Cecília virou naquele dia. Foi uma das coisas mais loucas que eu já fiz, assim, eu acho, porque eu tava tão empenhada nesse parto que eu botei na minha cabeça, mesmo com medo, tava morrendo de medo, eu e meu marido, a gente tava apavorado. Então, época de pandemia, ele não pôde subir comigo de novo, né? Então, a gente tava apavorado de acontecer alguma coisa, eu precisava fazer uma cesárea naquele dia, mas graças a Deus, né, não precisamos fazer nada, assim, de emergência, nada, né? Deu tudo certo, ela virou, deu um trabalhinho, achei que não ia conseguir, porque uma pessoa que tava na minha frente, é uma mãe que eu conheci lá, muito querida também, e ela tava querendo muito parto normal. Infelizmente ela não conseguiu, o bebê dela não virou, né? A bebê também era uma menina, não tinha virado. Então ela ficou muito triste, muito frustrada porque não pude. E eu coloquei na minha cabeça que aquela era a minha última carta, eu e meu marido, né? Eu falei, se não der certo hoje, não é pra ser, né? Então eu tava muito assim nessa sede de que quero parto normal. Mas quando eu vi que não tava rolando, eu já fui me frustrando. Deu certo, então saí de lá radiante, feliz, doeu um pouquinho. É incômodo, sabe? Sua barriga gigante, bebê ali, né? Praticamente ocupando ali todo o espaço. Eu tipo assim, só tinha bebê na minha barriga praticamente. Não tinha. Assim, ele tava muito grande. Então a médica virou, mas no finalzinho ali a cabeça parece que não ia e doeu um pouco. Doeu bastante. Mas valeu a pena, passaria tudo de novo. A gente passa, né? E deu tudo certo, né? Ela virou. Era só esperar a magia acontecer. E a casinha, eles se acompanhavam ali até 41 semanas, né? Eles não passavam disso. Então, 41, se você não estivesse sentindo nada, você ia lá pra sua última consulta, eles iam examinar você e te encaminhar pra maternidade. E foi o que, pra induzir, né, o parto, ou, enfim, se precisasse fazer uma cesárea, cada caso seria um caso. Casinho, eles não induziam. Ou induziam. Tá me dando branco, gente, já passou tanto tempo. Se eu não me engano, eles induziam, assim, em último caso, eu acho que mais também, eu acho que só se a mulher tivesse, antes das 41, já tivesse contração. Eu não lembro, mas vamos dizer que eles não, era assim, uma medida muito extrema. O parto era, assim, totalmente natural mesmo lá. Então, pra indução seria encaminhado mesmo pra maternidade, acho que era isso. E aí, eu, né, com aquela pira de, eu tenho que ter o parto normal, que ainda mais que eu tinha conseguido fazer sucesso na manobra, eu vi como um sinal de Deus. Eu falei, não, vai dar tudo certo, vai ser perfeito, vai ser, sabe? Vai ser do jeito que eu sonhei. E não foi bem assim, né? Porque, como eu falei, cheguei a 41 semanas e fui lá pra minha última consulta. Não tava sentindo nada. Pra não dizer que não tava sentindo nada, eu tive alguns alarmes falsos, umas contrações, sim, mas que não engrenavam, sabe? Então, não pegou nenhum ritmo que me fizesse ir pra maternidade e ir pra casa de parto lá. Eu fui uma vez que eu tava sentindo bastante dor, assim, então eu cheguei aí,
pra casa de parto, né, achando que tinha acontecido alguma coisa, né, passei mal uma vez, e só que ainda não era, né, elas perguntaram se eu queria fazer um exame de toque pra ver a dilatação, e eu tinha dilatado, acho que 2 centímetros, né, e aí, nisso a enfermeira me perguntou se eu queria que ela fizesse o descolamento ali. E eu aceitei, se eu não me engano, o descolamento da bolsa. E eu aceitei, porque isso poderia estimular as contrações também, né? Mas também correria o risco de estourar a bolsa, tá? Mas eu tava aceitando tudo, assim. Eu tava desesperada. E aí eu aceitei, doeu bastante, mas aí descolou, eu tive algumas contrações, começou a sair bastante o tampão mucoso também, uma cólica bem forte, mas não engrenava. Tomei chá de canela, comi tâmara, fiz escalda-pés, caminhei, fiz tudo que vocês possam imaginar, namorei, tudo que indicavam falando que era bom pra estimular o parto ali, pra induzir de forma natural, eu fiz, mas eu não estava engrenando de jeito nenhum. Eu vou abrir um parêntese, que nessa época, apesar de eu ter me preparado bastante, estudado, né, saber muito bem o que eu queria e o que eu não queria pro meu parto, eu me deixei muito me levar pelo ambiente externo da família, né, digo assim, dos parentes. A gente morava tudo muito próximo um do outro, eram os meus avós e os meus pais, e eles tiveram um excesso, né, de preocupação. Era a primeira neta, a primeira bisneta, então, no caso a minha filha era a primeira neta, a primeira bisneta, né, dos meus pais e dos meus avós. E então teve todo um excesso, foi muito bom, sim, me ajudaram muito, meu avô me levava para as consultas, né, de carro, sem precisar se passar, ir no médico, fazer qualquer coisa, sempre solícito, sempre ajudando a gente, mas também tinha esse prós, esse contra de excesso mesmo de cuidado. Então, isso me gerou, eu falei no último vídeo, me gerou muita ansiedade e preocupação em relação ao meu parto, mesmo sabendo que estava tudo bem comigo, que estava tudo bem com a Cecília, eu não estava conseguindo deixar fluir, não estava conseguindo ter o meu momento de me despedir daquela barriga, né? Só estava vindo muita angústia e cansaço pela reta final da gravidez, porque imagina, quem aí já passou por isso sabe o quão cansativo é, a barriga já pesa muito, você já não aguenta mais, você quer logo ver o bebê, quer conhecer, enfim, são tantas angústias, tantas preocupações, e ainda tem os palpites, as pessoas falando que o bebê tá passando da hora, que né, tá correndo risco, que você tá sendo cabeça dura, que você tá querendo um parto normal acima de tudo, até do bem-estar ali, né, falando coisas graves, acusando sobre coisas graves, quando na verdade você tá fazendo de tudo ali pelo seu bem, pelo bem do seu bebê acima de tudo, né, pela sua saúde, pela saúde do seu filho, enfim. Coisas que as pessoas realmente não entendem, os mais velhos principalmente, não entendem. Eles acham que porque eles já passaram por aquilo, eles têm mais experiência. Então, não deixa de ser verdade, mas não é bem assim também, porque existe também o conhecimento, né? O conhecimento, ele te empodera, ele te dá segurança. Então, não basta só porque você cuidou de 10 filhos, você teve 10 filhos, que você sabe mais, né? Enfim. Eu acho que ninguém pode desmerecer ninguém, né? Nem as pessoas mais novas, nem as pessoas mais velhas. Eu acho que conselhos são bem-vindos, tudo é muito bem-vindo, mas também tem que saber dosar, né? Eu acho que faltou isso, faltou de mim uma inteligência emocional, né? Melhor, mas eu não me cobro tanto, gente, porque eu tava gestante, então as minhas emoções, elas estavam, né, todas muito afloradas e ao mesmo tempo eu tava frágil enfim, foi um momento muito difícil pra mim, então me gerou muita ansiedade, sabe? Então tinha um lado meu que sonhava com isso, que se dedicou pra aquilo, que passou por poucas e boas, né, desafios que eu achava que era impossível vencer e a gente conseguiu vencer, e assim, a parte de deixar acontecer eu não tava conseguindo. Então, chegou 41 semanas e eu tava muito angustiada, porque eu queria muito aquilo. E era todo um sonho que eu ia ter que me despedir, e era todo um medo que eu tinha de ir lá pro hospital, né?
E eu até me emociono um pouco de lembrar de tudo isso, porque, cara, é o primeiro filho. Eu acho que, claro, cada parto é único, mas só a gente sabe, né, a emoção. É tudo muito novo, literalmente, quando é o primeiro, porque é uma novidade gigantesca. Então, eu fui com muito medo, né, com as minhas malas e a bolsa do bebê pronta.